Então, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um item que fala sobre a passagem que Jesus nos deixou, que tem o nome de Observai os pássaros do céu. Então, eu vou ler um trechinho da passagem para a gente relembrar, depois a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso, tentar entender melhor sobre isso. Então, no Evangelho fala assim: observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. É lindo, né? E a gente pensar na perfeição da natureza, né? O lírio, uma planta tão simples e tão perfeita, né? Em todos os seus detalhes. E se a gente analisar essa passagem de uma maneira assim, grosseira, né? Apenas lendo, o que muitos de nós ainda fazemos, pela falta de reflexão, pela falta de entendimento, a gente não consegue perceber a beleza que está escondidinha por trás de tudo isso. Então, a gente pensando, nossa, mas Jesus falando, para que a gente não se preocupe com nada, né? Porque Deus nos proverá o que for necessário. A gente pode entender que não é preciso fazer nada, né? Que a gente pode só ficar aqui rezando, né? Agradecendo, que tá tudo bem, que tudo vai ser resolvido. Como se, por milagre, né? Nós já sabemos que milagres não existem, tudo fosse ser resolvido por si só. E, na verdade, isso vai contra a lei do trabalho, a lei do progresso, né? E se Deus nos deu a inteligência, se Ele nos deu força, né? Ele quer que a gente trabalhe com essa inteligência, com essa força, para fazer esse mundo progredir, para nós crescermos junto, né? Porque a gente progride, o mundo progride junto com a gente. E esse progresso que pode acontecer tanto na parte intelectual, quanto na parte moral, né? Ele tem que acontecer ali em conjunto. Muitas vezes a gente se esquece do progresso moral, a gente se preocupa em estudar, né? Em conseguir bons empregos, em ficar bem de vida. E a gente às vezes acaba passando uma encarnação inteira, a vida inteira, tão preocupados com isso e colocando isso como prioridade para a gente. Então, essas afirmações tomadas ao pé da letra seria a negação da lei do trabalho e da lei do progresso, né? E a gente sabe que Deus sempre nos ampara. Estamos sempre amparados. A gente sabendo, entendendo, percebendo ou não, somos sempre amparados. Mas nada nos é dado de mão beijada, né? Nós temos que colocar esforço. A gente tem que buscar, né? E é o nome do capítulo, buscai e achareis. Mas não é só pedir. A gente tem que colocar energia naquilo que a gente quer. Então, se Deus não tivesse nos dado essa necessidade, essa condição, essa possibilidade de trabalhar, de crescer, de buscar, né? Ele estaria contra a sua própria lei.
Mas ele, ao mesmo tempo que nos dá condições da gente vencer as nossas dificuldades, da gente buscar o nosso melhor, da gente crescer, né? Ele sabe tudo que a gente precisa. Ele conhece todas as nossas necessidades. E ele nos provê o que for necessário. Ele nos dá realmente o que é necessário. Só que a gente nunca se contenta com o necessário, né? Não é verdade? A gente sempre quer mais. E isso, num ponto, é muito bom, porque isso faz parte da lei do progresso. Essa vontade da gente de querer mais, de conquistar mais. Isso é bom. Mas é bom se for, é uma energia que deve ser direcionada de uma maneira correta. Porque nós gastarmos toda a nossa energia em buscar o que é supérfluo, aquilo que necessariamente nós não vamos levar daqui, é uma perda de energia, né? É uma perda de força. E aí Jesus falou assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. E essa frase, ela fala tudo. Qual é a prioridade da nossa vida? Porque a minha prioridade é aonde eu coloco toda a minha energia, né? É onde eu coloco toda a minha vontade, toda a minha força, o meu ânimo. Quando a gente deseja conquistar algo, a gente luta e faz de tudo para conquistar aquela coisa, né? Só que será que a minha energia, ela tá toda direcionada para minha parte profissional? Isso é o mais importante da minha vida? Será que a minha energia ela está direcionada toda para minha área, para minha parte familiar? E será que isso é o mais importante da minha vida? Será que toda a minha energia está direcionada para minha parte amorosa, afetiva? E será que isso é o que é mais importante na minha vida? Quando eu faço essa pergunta, eu não quero dizer que uma coisa é mais importante do que a outra. Porque cada pessoa carrega uma história. Cada pessoa tem uma necessidade. Deus sabe disso. E quando a gente se vê nesse mundo, a gente tem que viver de acordo com as coisas que esse mundo nos oferece. Não é verdade? Então eu não posso abandonar a minha família e viver só para o trabalho. Eu não posso viver só para a minha vida afetiva e abandonar a minha família, ou abandonar o meu trabalho, né? Ou não me importar com o trabalho e viver às custas dos outros. Então, tudo tem a sua devida importância. Porque nós somos homens do mundo e temos que viver como homens nesse mundo. Temos que ter relações, temos que viver uns com os outros. Passar por relações, às vezes, alegres, às vezes nem tanto, às vezes desafiadoras, às vezes tristes, né? Com sofrimento. Mas são essas relações que nos fazem crescer como seres humanos, que fazem melhorar, que fazem andar o nosso avanço moral. Porque o avanço intelectual a gente faz, né? A gente move com o nosso estudo, né? Com a nossa aplicação, seja no trabalho, seja. Então, isso a gente faz o nosso avanço intelectual. Como que a gente move o nosso avanço moral? É com as relações, é com essa vida no mundo. Então, a gente precisa disso, a gente precisa colocar energia em tudo, não é? Eu tenho que pôr energia no meu trabalho, porque eu preciso trabalhar, preciso do meu sustento, eu preciso viver, eu preciso morar, preciso comer, preciso vestir. Então, eu preciso disso, isso é importante. Mas a minha família também é importante para mim. Preciso ter tempo para minha família.
A minha parte afetiva, emocional também é importante. Preciso de alguém para dividir a minha vida. Ou às vezes não preciso de ninguém para dividir a vida. Eu consigo fazer essa minha vida afetiva, emocional, trabalhando em prol de outras pessoas. Né? Tem pessoas que não casam, que não precisam viver com outro, com um companheiro, um parceiro. Né? Então, estou dizendo tudo isso para a gente perceber que uma coisa não é mais importante do que a outra. Tudo tem o seu lugar na nossa vida. Mas essa vida desse mundo vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais. E aí? De que valeu toda aquela energia que eu coloquei em tudo aquilo que eu estava vivendo, que eu estava passando? Então quer dizer que aquilo não é o mais importante, né? O mais importante é o que a gente vai poder levar para a minha vida de verdade. O que eu vou levar para a minha vida de verdade? Porque essa é uma passagem, né? Nós nascemos, vivemos, nos relacionamos, aprendemos, choramos, sorrimos, e vai chegar uma hora que essa fase vai terminar e a gente vai voltar para a nossa vida de verdade. E o que eu vou levar para lá? Eu vou levar toda a energia que eu gastei com o meu emprego? Eu vou levar toda a energia, toda a preocupação, toda o, né, que eu passei com a minha família, ou em busca de um parceiro da minha vida afetiva? Eu vou levar o que eu aprendi, né? Eu vou levar o que eu vivi. E o que pode transformar essa minha vivência em algo, numa bagagem boa para eu levar daqui? O que essa vivência pode me trazer de benéfico, né? Que possa me transformar como pessoa, que possa me fazer ser uma pessoa melhor. É eu entender para que serve essa vida. Já que ela não é a minha vida de verdade, então quer dizer que eu tenho uma outra, né? Eu tenho uma outra vida verdadeira. O que é valorizado lá? O que eu vou levar para lá? Então, às vezes, a gente gasta muita energia na preocupação do que eu vou comer, do que eu vou vestir, do que eu vou, né? Como eu vou me divertir, quantas viagens eu vou fazer, como eu vou gastar todo o meu dinheiro, ou como eu vou deixar esse dinheiro para as pessoas que vão ficar. E eu esqueço da bagagem que eu vou levar. Porque nada disso eu vou levar comigo. Essa, essa passagem do Evangelho, ela fala muito sobre ansiedade. Não fala? Olhai os lírios do campo. Eles não plantam, não semeiam, não colhem. Né? Deus cuida deles. Deus sabe do que eles precisam e Deus provém. E é mais ou menos esse pensamento que a gente tem que ter com a gente também. Deus cuida da gente. Mesmo sem a gente saber. Mesmo se eu não for espírita. Mesmo se eu me achar um ateu. Deus cuida de mim. Do mesmo jeito. Porque Ele ama cada um de nós da mesma maneira. Ele dá as mesmas oportunidades para cada um de nós. Então, a gente se preocupa demais com coisas que muitas vezes nós não temos nem controle, né? Como, vou dar alguns exemplos, tá? De coisas que a gente fica preocupado e que às vezes não está nas nossas mãos, a gente não pode fazer nada, né? Na maioria das vezes. A doença dos outros. Além de dar o amparo, de estar lá, de ajudar, de cuidar, né? De prover uma assistência física, a gente não pode controlar isso. A alegria dos filhos. A gente faz de tudo, né?
para que os filhos fiquem bem, fiquem bem. Mas às vezes também o excesso de amor prejudica. E tem certas coisas que não estão ao nosso alcance. Né? A gente vive uma fase da nossa vida, né? Quem é pai, é mãe, né? Ou quem cuida de alguém, quem tem alguém aos seus cuidados, passa a vida inteira preocupado passa boa parte da sua vida preocupado em proteger, né? Em cuidar dessa pessoa, para que essa pessoa consiga um dia viver sem você, né? Isso que a gente mais quer. A gente quer que eles vivam sem precisar da gente. O amor das pessoas, a gente pode controlar o amor das pessoas por nós? Ou ao contrário, né? Às vezes as pessoas não gostam da gente, a gente pode controlar isso? Pode. A não ser que você tenha dado motivo, né? Aí é outra coisa. O julgamento das pessoas sobre nós, a gente não pode controlar. A morte de pessoas queridas, de entes da família, a gente não pode controlar. E a gente se preocupa com tantas coisas que não estão sob o nosso controle. E a gente esquece que tem um Deus soberanamente bom e justo que cuida de tudo isso. Que por mais que a gente ache que os caminhos são tortos e são errados, é o melhor que tem para nós naquela hora. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente não entende, a gente não sabe. Mas Ele sabe. E nós precisamos daquilo, né? Quantas vezes a gente vê um filho pedindo algo e a gente sabe que aquilo não vai fazer bem para o filho. A gente não dá. Não é? Não, não vou dar, pode pedir. Não, mas eu preciso, pai, ganhar na loteria, me ajuda a ganhar na loteria. Então, às vezes ganhar na loteria não faz bem pra gente, a gente vai se perder. Às vezes a gente nem joga na loteria, né? Eu não jogo, então não vou ganhar nunca, nem peço. Então, gente, fora a brincadeira, a gente pode confundir previdência com preocupação. Ser previdente é uma coisa, né? Eu tomar certos cuidados para que eu tenha uma vida segura, para que eu tenha, né? Para que eu não passe fome na minha velhice, para que eu não precise. É uma coisa. Mas eu ficar me preocupando, né? Perdendo saúde por causa disso, deixando outras coisas mais importantes, coisas que são verdadeiramente necessárias para mim. Deixar tudo isso de lado por conta dessas coisas que vão ficar. Então, a previdência, ela é sensata, né? E moderada. A preocupação, muitas vezes, ela é irracional e ela tolhe o indivíduo. O indivíduo, às vezes, ele fica tão preocupado que ele não consegue enxergar a saída do lado dele. E Deus sempre coloca oportunidades. Sabe aquela história? Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela na nossa vida? Só que às vezes a gente fica de olho fechado. A gente está tão preocupado, que a gente não vê a janela se abrindo. E essa educação de hoje, essa vivência que nós estamos tendo no dia de hoje, ela está estimulando esse vício do pensamento preocupante, né? Quantas pessoas aí sofrendo de ansiedade, de depressão, porque tem medo de viver. Ai, eu tenho medo de encontrar dificuldades, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo, a gente vive com medo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a sociedade hoje está fazendo isso é uma coisa natural.
Cadê a nossa confiança naquele Deus soberanamente bom e justo que cuida de nós? Cadê a confiança, né? Que ele vai nos prover o que for necessário. O que não está nas minhas mãos é porque não era para estar. Agora, se está nas suas mãos, então use, trabalhe, faça, né? Se coloque ao serviço, porque não cai do céu. Procurai, pois, primeiramente, mais uma parte do evangelho, hein? Ó, procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, se todas as outras coisas vão ser me dadas por acréscimo, o que é prioridade na minha vida? É encontrar o reino de Deus dentro de mim. Dentro de mim. Não é na casa espírita, na igreja católica, na igreja protestante, nenhum lugar físico. É dentro de mim que o reino de Deus está. E o que é esse reino de Deus? É a paz de viver fazendo o meu melhor, sabendo que Deus cuida de mim. E que as leis dele estão aqui, ó, gravadas dentro de mim. Que eu sei o que tem que ser feito, então eu vou fazer. Né? Eu não vou deixar para amanhã, eu vou fazer hoje. Eu vou viver nesse mundo, com as regras desse mundo, como homem desse mundo. Mas eu não vou esquecer que eu não sou desse mundo. Eu não sou. Então eu preciso começar também a cuidar do meu espírito. Porque eu sou o meu espírito. Esse ser pensante que tem aqui dentro de mim, não esse cérebro de carne, porque ele vai também ficar aqui nesse mundo. Mas esse ser pensante que tem aqui, que me faz refletir, que, né, que sofre, que se alegra, que é desse ser que eu tenho que cuidar, é do meu espírito. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Olha, gente, não estejais inquietos pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. A gente precisa escutar isso todo dia, né? A gente não precisava falar isso pra gente todos os dias? A cada dia basta o seu mal. Eu não sei vocês, mas eu preciso todo dia falar isso pra mim. Acho que eu vou escrever essa frase assim, pra todo dia quando eu acordar eu ler. Porque a gente se preocupa demais com coisas que não estão ao nosso alcance. Porque a gente se esquece que Deus cuida da gente. Porque a gente esquece de fazer a nossa parte. A gente se esquece de fazer a nossa parte. A gente acha que, né, fazendo prece, vindo para o centro, tomando passe, tá tudo resolvido. Isso é importante? Muito importante. Faça isso também. Não deixe isso de lado. Mas além disso, tem um trabalhinho aqui dentro, ó, que eu tenho que fazer comigo mesmo, né? Olhar para dentro, ver o que precisa mudar. E aí, tem algumas dicas, né? Para tornar um pouquinho mais fácil esse nosso caminhar. E que eu vou passar para vocês. Na verdade, são 4 passos. E essas dicas é Joana de Ângeles que nos passa no livro Plenitude. O primeiro passo é a vontade. Primeiro a gente tem que ter vontade. Tá?
Plenitude, né? Joana fala de plenitude. O que é plenitude? É a gente alcançar o nosso grau máximo, né? Como seres imortais que somos. Aprender, né? O máximo que nós pudermos aprender. É alcançarmos ali uma esfera mais elevada. De conhecimento, de moral. Né? Como Cristo. Ou além do Cristo, quem sabe? Estaremos lá um dia. Então, para começar, a gente tem que ter vontade, porque sem vontade não adianta, né? Podem me dar a receita que for. Se eu não estou com vontade, eu não vou fazer. Então, primeiro eu tenho que querer. A vontade, ela é uma força que começa a nos mover, que faz a gente dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Mas ela tem que acontecer, em primeiro lugar. Agora, só a vontade também não resolve. Porque se eu não sei o que fazer? Né? Então, o segundo é o conhecimento. Eu preciso saber, eu preciso entender como é que funciona. E como é que eu faço para entender como funciona? A doutrina espírita está aqui para nós, né? Começamos pelo Pentateuco. E nós temos aí várias obras que uma encarnação só não é suficiente para a gente poder estudar. Não é. Nem que a gente queira. Que a gente estudar, eu tô falando, não ler, tá? Acho que nem ler a gente não consegue, né? Com a vida que a gente leva. Mas estudar, que é diferente de ler, que é você refletir, né? Passagem por passagem, ponto por ponto. A gente não vai conseguir. Mas a doutrina, ela tá aqui para nos ajudar, né? A doutrina dos espíritos. Eles nos trouxeram e Kardec codificou tudo, ó. Ele arrumou tudo bonitinho pra gente. A casa aqui tá aberta para quem quiser estudar. Não pode vir, tem estudo online. Não tem desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Tempo a gente arruma. É aquela história, né? Pede para uma pessoa ocupadíssima fazer uma coisa para você, que ela vai dar um jeito, ela vai se virar, mas ela vai fazer aquilo que você pediu para ela. Pede para uma pessoa que fica ociosa o tempo todo. Ela vai dar um monte de desculpa, né? Vai enrolar, ai, não sei, porque eu não consigo, porque... E não vai fazer. Então, quanto mais ocupados, quanto mais atarefados nós somos, a gente vai conseguir arrumar tempo, sim. A gente consegue. Então, o primeiro passo é vontade. Segundo passo, conhecimento. Terceiro passo, que é uma dica importantíssima. Parece que não, mas vocês vão me entender. Contato com a natureza. Vocês já colocaram o pé descalço na grama, na terra? Na areia do mar? Vocês já abraçaram uma árvore? Pode parecer bobo? Pode parecer bobo. Mas na hora que a gente está carregado, na hora que a gente está cheio de preocupação, de dor, de angústia, tenta fazer isso. E vocês vão sentir o alívio. Sabe por quê? Porque a natureza é uma conexão nossa com Deus. É uma conexão com o Criador. É o nosso encontro com Ele. Quantas vezes a gente olha para o céu, aquele céu estrelado, lindo, maravilhoso, e a gente fala, nossa, como tudo é perfeito. E dificilmente a gente para fazer isso, né? Porque a gente está tão assim, atribulado, né? Tão preocupado com tudo, com a vida, né? Com viver a vida aqui. E a gente esquece disso. E a gente precisa dessa conexão com o Criador. A gente precisa. Isso nos aproxima dele. Profundamente. E a quarta orientação de Joana é a meditação. E aqui a meditação, ela vem, pelo menos no meu ponto de vista, ela vem em dois sentidos. Ela vem no sentido de meditar mesmo, né?
coisa que eu particularmente ainda não sei fazer, preciso e pretendo ainda nessa encarnação conseguir ou pelo menos experimentar a meditação, porque a meditação, na prece, a gente fala com Deus, não é? A gente não usa a prece para falar com Deus? A meditação é Deus falando conosco. É o caminho inverso. E por eu não ter vivenciado isso ainda, eu não sei explicar mais para vocês. Mas eu acredito muito nisso. E no outro sentido, né, desse meditar, seria de refletir, de me autoanalisar, de me avaliar. Como foi hoje o meu dia? Né? A gente pode fazer essa reflexão todos os dias. Como foi meu dia hoje? Eu sempre falo isso, né? Nas nossas conversas eu sempre falo. O que eu fiz de bom? O que eu fiz que não foi tão bom hoje? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu deixei de fazer? Que eu poderia ter feito e não fiz? Né? Então essa reflexão, ela serve para a nossa vida não como culpa, né? Ah, eu não fiz, eu errei de novo, ah, eu não consegui mais uma vez. Não, mas ela deve trabalhar em nós de uma maneira de nos estimular para tentar fazer diferente no dia seguinte. Né? De nos lembrar, de nos relembrar todos os dias. Olha, hoje você tem que ser melhor. Porque ontem não foi tão bom. Aí no outro dia você pensa de novo, ó, não esquece, hein? Ontem não foi lá aquelas coisas. Ó, foi bom, mas pode ser melhor, hein? Tenta de novo, começa de novo. Não é? É um cutucãozinho assim, um beliscão nosso mesmo em nós, assim, né? Vai lá, tenta de novo, faz mais uma vez. Muitas vezes a gente cultiva o sofrimento do sofrimento, né? Falta de confiança, falta de fé. Quando as dificuldades se aparecem, né? Se apresentam na nossa vida. E se Deus permite que essas dificuldades, que esses sofrimentos nos alcancem, é porque Ele sabe que nós temos condições de vencer. Ele não ia permitir que nada acontecesse na nossa vida se Ele não soubesse que nós temos condição de vencer aquilo. Então, se hoje está acontecendo alguma coisa com você, você tem condições de vencer. Né? E nós temos tantos instrumentos, né, para utilizar. A vontade, o conhecimento, a conexão com a natureza, a meditação, a reflexão, a doutrina, nas nossas mãos. E aí, pensando em tudo isso, né? Na energia que eu gasto no meu trabalho, na energia que eu gasto com a minha família, na energia que eu gasto com as minhas relações emocionais. Que espaço Deus tem na minha vida? Qual é o espaço que eu dou para Deus na minha vida? Qual a importância que Ele tem na minha vida? Quanta energia minha eu gasto com Ele? E não é com Ele, né? Porque é comigo mesmo. Porque Ele me fez para ser perfeito. E eu tô caminhando para isso. Ah, mas tá muito longe, perfeito só Jesus, então eu nunca vou ser perfeito igual a Jesus, então já vou desistir já. Ou então vou deixar para outra encarnação, né? Se eu não dou conta, deixa para outra. A gente já escutou muitas pessoas falarem assim, né? Às vezes até a gente algumas vezes pode ter falado assim. Mas a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão na nossa frente. A gente tem que sim dar importância para as coisas da vida, na vida, mas a gente não pode esquecer do lugar que Deus tem que ter na nossa vida. As coisas do espírito, eu me alimento, né? Eu como bem, eu cuido da minha saúde, eu faço esporte, eu cuido, né? E como que eu alimento e eu cuido do meu espírito? O que eu faço para o meu espírito se fortalecer? Para eu ganhar força quando aparecer uma pedra no meu caminho e eu passar,
por essa pedra. Porque eu tenho força para erguer minha perna e dar um passo por cima da pedra. Eu consigo fazer isso. Qual a importância que eu dou para o estudo na minha vida? Entender a doutrina melhor. Qual a importância que eu dou nisso? Qual a importância que eu dou para viver o amor? Qual a importância que eu dou para olhar a dor do outro e perceber que a minha não é tão grande quanto eu pensava? Não é verdade? Qual a importância que eu dou para o trabalho no bem? Porque nós somos muito imperfeitos ainda. A gente faz muita coisa errada, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. É assim que a gente aprende. A gente vai errando, a gente vai tentando acertar, a gente vai caindo, vai levantando. E faz parte do processo, tudo bem. A gente tem que continuar caminhando. Mas a vivência no bem, a vivência pelo amor, ela cobre uma multidão de equívocos. Já ouviram isso? O amor cobre uma multidão de equívocos. Então, se eu tentar viver para o meu espírito, se eu tentar viver tentando fazer o bem, tentando me melhorar, tentando, ao mesmo tempo que eu estou me melhorando, tentando também ajudar, né? Porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Eu me ajudo e eu ajudo o outro, e o outro me ajuda, né? Muitos dos nossos equívocos vão ser cobertos por esse amor. É a misericórdia de Deus que nos ama e que espera que a gente, né, dê um passinho a cada dia. Ele não tem pressa. Somos seres imortais. A pressa é nossa, né? Quanto tempo a gente quer ficar nesse passinho? Ou quanto tempo a gente quer se demorar aqui um pouquinho mais nesse planeta? Ou a gente quer ir para um melhor? A pressa é nossa, não é dele. Ele sabe que a gente vai conseguir. Então, que a gente possa voltar para os nossos lares hoje, refletindo um pouco mais sobre isso, pensando no que a gente pode fazer de diferente amanhã, ou o que a gente pode fazer amanhã que a gente não fez hoje, né? Ou que a gente pode tentar fazer um pouquinho melhor, mesmo que não saia perfeito, não tem problema. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que continuar caminhando e nunca se esquecendo da importância de arrumar um espaço para Deus nas nossas vidas. E esse espaço, na verdade, não é para Deus, é para nós mesmos. Então, que Ele possa nos acompanhar nos nossos lares, que Ele possa nos acolher com seu amor imenso e que a gente possa se encontrar novamente, quem sabe falar do mesmo assunto e pensar, eu melhorei, né? Então, boa noite para vocês e que Deus nos acompanhe.